meu nome é Tiffany, eu sou orientanda da Tássia Scheifassoni e o meu trabalho é sobre racismo estrutural e a desigualdade no Brasil e algumas perspectivas jurídicas para a luta antirracista. No Brasil, a desigualdade racial ela não afeta um grupo inferior da sociedade, e sim a maior parcela. Segundo os dados do IBGE, os negros compõem 54% da população. O racismo ele está enraizado na cultura e nos costumes da sociedade, refletindo na chamada discriminação estrutural e fazendo com que os negros sofram diariamente com práticas discriminatórias. O objetivo do trabalho é elucidar alguns aspectos do racismo estrutural. A metodologia utilizada para desenvolver o trabalho foi a abordagem dedutiva combinada com o método de procedimento monográfico e a técnica de pesquisa por documentação indireta. Racismo estrutural, perspectivas introdutórias. Para falar sobre o racismo no Brasil, é necessário fazer um debate estrutural. Dessa forma, deve-se voltar ao período da escravidão, que foi marcada pela exploração da mão de obra de negros e negras. Esse acontecimento fez com que os negros fossem tratados como mercadoria e privados de dispor de qualquer direito básico. A abolição da escravidão ela aconteceu em maio de 1888 por meio da Lei Áurea. O conjunto de práticas enraizadas na sociedade e no próprio Estado chama-se de racismo estrutural, que é o elemento responsável pela persistência de ações discriminatórias contra os negros. Com uma sociedade que foi estruturada a partir de ações racistas e com a naturalização de hábitos e falas, pode-se notar, por exemplo, o racismo linguístico. Diversas vezes, muitas palavras e termos são usadas sem que se saiba o verdadeiro significado e a bagagem extremamente racista que carregam. Por exemplo, a palavra denegrir. O significado real é tornar-se negro, escurecer, mas diversas vezes é usado para difamar ou acusar alguém de alguma injustiça, sempre na forma pejorativa. Fundamentos jurídicos e constitucionais antirracismo. A história da legislação antirracista iniciou-se com a Lei 1390 de 1951, que ficou conhecida como a Lei Afonso Arinos. Outro marco ao combate ao racismo e na busca por igualdade racial foi a promulgação da Constituição Federal de 1988. Pode-se citar também o Código Penal, o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas. E apesar de todo esse avanço com as medidas constitucionais e infraconstitucionais, a luta pela igualdade ela ainda permanece. Em um país que é marcado pelo abismo racial, desenvolver um pensamento antirracista é fundamental. A pesquisa foi desenvolvida a fim de compreender a base do racismo estrutural. Esse trabalho é uma pesquisa inicial que pretende se aprofundar porque é um tema de suma pertinência e importância. Algumas das referências usadas. Essa é a minha apresentação, espero que vocês gostem e uma boa leitura. A minha pesquisa é sobre mídias sociais pós-mortem como herança digital. Eu me chamo Lara Vírcios, sou graduanda em Direito na UEMA de Passo Fundo e minha orientadora foi a professora Lívia Copati. O objetivo da pesquisa apresentado é elucidar o problema que guiará essa pesquisa, o qual é: os perfis em mídias sociais podem ser considerados herança? A metodologia utilizada foi o método dedutivo através da pesquisa de investigação documentária indireta. Então vamos aos resultados. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, e a internet desempenha um papel fundamental nisso, pois é considerada essencial ao exercício da cidadania e para o desenvolvimento econômico. Desse modo, ocorre a necessidade de diferenciar o patrimônio digital com valoração econômica, que são perfis em mídias sociais que geram renda ao usuário, daquele que não o possui, que serve apenas para a manutenção de relações de afeto, comunicação e informação. Nesse âmbito, em maio de 2017, foi apresentado o projeto de lei número 7.742 de 2017, que objetivava incluir o artigo 10A na Lei do Marco Civil da Internet, a fim de dispor sobre a destinação das contas e aplicações da internet, após a morte do seu titular, porém foi arquivado em 2019. Assim, atualmente é uma lacuna legislativa no que tange ao direito de sucessão de perfis em mídias sociais. Segundo o relatório de fevereiro deste ano, as mídias sociais mais usadas no Brasil foram TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram e Kawaii. Cada mídia social tem sua política própria, porém, acerca do falecimento de usuários, apenas Facebook e Instagram mencionam. Ambas possibilitam que as contas de usuários falecidos sejam deletadas ou transformadas em memorial, porém, apenas o primeiro possui a opção do titular do perfil optar por indicar um contato herdeiro. Ressalta-se que a sucessão é a transmissão da herança, sendo que o artigo 1857, parágrafo 2º do Código Civil, permite que o testamento tenha um conteúdo extrapatrimonial. Em vista disso,
O indivíduo pode deixar instruções acerca do destino de suas redes sociais em testamento, o inventário prévio de patrimônio digital e até mesmo os contatos que os sucessores devam realizar para acessar a esse patrimônio. Acerca dos bens digitais sem valor econômico, com caráter afetivo e de personalidade, por serem personalíssimos, necessitam da expressa manifestação do autor no sentido de transmitir os bens digitais sem valor econômico, tornando-os objeto da partilha. Frente ao exposto, conclui-se que os perfis em mídias sociais podem ser considerados herança digital no Brasil. Cumpre salientar que o tema abordado envolve vários ramos do direito, sendo impossível esgotá-los no início. Sob essa ótica, o direito digital e as questões da herança digital ainda estão em construção, nomeadamente ao nível das redes sociais e sua proteção relacionada com as normas do direito sucessório. O que se propõe é a adaptação das novas interpretações da norma à visão do livro constitucional, para efetivar de maneira eficaz a aplicação do direito sucessório no que tange às mídias sociais deixadas pelo falecido. Assim concluímos nossa apresentação. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Emily Arruda e irei expor o trabalho intitulado Os Pânicos Morais enquanto ferramenta na criação de políticas criminais fundadas no medo. O trabalho foi elaborado por mim, que sou integrante do grupo de pesquisa de Criminologia, Violência e Controle, pela Adriane Ferentin, também participante e bacharel em Direito, e pelo professor doutor Felipe da Veiga Dias. Nosso trabalho tenciona debater o excesso de legislação no ordenamento jurídico brasileiro enquanto resposta aos pânicos morais. Delimitou-se o tema no debate acerca de que são os pânicos morais, buscando entender qual é a influência destes na criação de políticas criminais fundadas no medo. Pânicos morais e a resposta legislativa desencadeada por eles. Mediatização de dados alarmantes acerca da criminalidade geram sensação de insegurança social, gerando pânico social e, consequentemente, um anseio por novas normas que prometem proteção à população. O objeto do medo ele pode mudar, mas a insegurança causada pela mediatização de uma suposta ameaça à segurança é um alvo constante, da qual os pânicos morais promovem utilizando de acontecimentos e notícias que demonstrem essas ameaças, visando legitimar medidas de controle social que supostamente protegeriam a população. Dados referenciais com publicação datada em 28/10/2019 apontam 790 mil normas em vigência, sendo que 6 mil destas já foram editadas, o que permite a reflexão social de que há mais normas legais sendo produzidas no ordenamento jurídico do que leis sendo efetivamente aplicadas na prática. A exemplo da afirmativa, pode-se mencionar o Decreto-Lei 1666, que designa como conduta criminosa a fabricação domiciliar do açúcar, tipificando sujeição à pena de detenção de 6 meses a 2 anos para o agente praticante da ilicitude, e a divergência, então, presente também no artigo 234 do Código Penal, acerca da condenação à prisão para quem vende ou expõe artigos de cunho obsceno, sem a consideração de locais comumente praticantes da ação, como as casas de sex shop. Frente ao excesso legislativo e aos subsequentes óbices da efetivação jurídica que este suscita, compreende-se que, enquanto proposta rentável ao debate, as medidas minimalistas são uma solução pragmática. Desse modo, vale salientar que tais alternativas têm como tese a redução da incidência do sistema penal ao mínimo necessário, trabalhando sob a ótica do equilíbrio e preponderando em prol da proteção de bens jurídicos relevantes, como os presentes no artigo 5º da Constituição Federal. Esse trabalho detinha enquanto objetivo debater o excesso de legislação no ordenamento jurídico brasileiro enquanto resposta aos pânicos morais. Após a referida análise, verifica-se que urge a necessidade de promover uma revisão acerca da bagagem legislativa brasileira, buscando romper com um ciclo de produção compulsiva de normas ineficazes que utilizam dos pânicos morais enquanto ferramentas de justificação para as políticas criminais fundadas no medo. Essas foram as referências utilizadas na construção do presente artigo, e essa foi a minha apresentação. Assim, finalizo agradecendo a atenção e com a estima de uma boa leitura.
meu nome é Karina e o meu trabalho tem como título A tutela jurisdicional do direito fundamental social à moradia em tempos de pandemia do coronavírus, uma análise do posicionamento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. Esse é um trabalho desenvolvido como resultado parcial dos estudos feitos no grupo de pesquisa Direitos Fundamentais, Democracia e Desigualdade, sob orientação da professora Tássia Gervasoni. Então, a pesquisa ela pretende verificar os contornos da tutela jurisdicional do direito fundamental social à moradia no contexto da pandemia, com destaque especial para o posicionamento do STF na ADPF 828. O nosso problema de pesquisa, é qual o papel do judiciário na promoção e proteção do direito à moradia em tempos de pandemia do coronavírus. A metodologia empregada para desenvolver a pesquisa trata-se do método de abordagem dedutivo, método de procedimento monográfico e como técnica de pesquisa a documentação indireta. Então, como resultados do trabalho, tem-se que o direito à moradia é um direito fundamental social. O núcleo conteudístico desse direito compreende a segurança jurídica da posse, uma infraestrutura básica para atender questões de saúde, segurança e conforto dos moradores. E, nesse sentido, buscou-se verificar a questão dos despejos forçados. Segundo o relatório do Tribunal Internacional de Despejos, 44% dos despejos denunciados no ano de 2018 foram promovidos pelo poder público, 41% por agentes privados e 15% por outros agentes. Então, o poder público, que deveria ser o primeiro a zelar pela moradia, é o seu maior violador. Para além disso, a campanha Despejo Zero revela que 14 mil famílias foram removidas de suas moradias no período que compreende a pandemia, e 84 mil famílias estão ameaçadas de remoção nesse mesmo período. E o STF, então, apreciando essa matéria, a questão dos despejos forçados e a proteção do direito à moradia, concedeu uma medida cautelar na ADPF 828, suspendendo pelo prazo de 6 meses a remoção de ocupantes de áreas coletivas, enfim, anteriores ao período da pandemia. Então, como considerações finais, nós podemos verificar que, embora formalmente previsto no texto constitucional, o direito fundamental social à moradia ainda está muito distante da sua realização plena. As remoções e despejos forçados levados a cabo durante o período da pandemia evidenciam que a atuação do poder público ela está em completo descompasso com a proteção constitucional conferida à moradia. O judiciário, então, ele tem uma importante função, um importante papel no que diz respeito à salvaguarda desse direito fundamental social. E ao apreciar a ADPF 828, o Supremo Tribunal Federal ele teceu importantes considerações acerca da proteção do direito à moradia, correlacionando com outros direitos fundamentais, como a vida e a saúde, porque entende-se que nesse período de pandemia a proteção da moradia significa também proteger a vida e a saúde dos ocupantes. Dentre as principais referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa, está justamente a arguição do descumprimento do preceito fundamental 828, para além de alguns artigos científicos, relatórios da Fundação João Pinheiros, algumas contribuições teóricas importantes, como do professor Leivas, do professor Ingo Sarlet. Seria isso, muito obrigada pela atenção. Meu nome é Carlos Eduardo, sou graduando em Direito da IMED. Olá, meu nome é Karina e sou mestrando em Direito da UNED. A nossa pesquisa tem como título o Direito Fundamental Social à Alimentação e a sua urgência face ao agravamento da crise alimentar na pandemia do coronavírus. Ele foi um trabalho desenvolvido como resultado parcial dos estudos do grupo de pesquisa Direitos Fundamentais, Democracia e Desigualdade, e foi orientado pela professora Tássia Gervasoni. A nossa pesquisa tem como intuito analisar os contornos jurídicos do direito fundamental social à alimentação, sobretudo no que diz respeito ao agravamento da crise alimentar na pandemia do coronavírus. O nosso problema de pesquisa gira em torno da seguinte questão: quais os impactos da pandemia do coronavírus à fruição do direito fundamental social à alimentação? Na nossa metodologia, utilizamos três métodos. A primeira foi o método de abordagem dedutivo, no segundo, o método de procedimento monográfico, e, por fim, a técnica de pesquisa foi documentação indireta. Dentre os principais resultados da pesquisa, tem-se que o direito à alimentação é um direito humano protegido internacionalmente e um direito fundamental social protegido constitucionalmente.
A lógica privada do capital ela vem transformando esse direito em mercadoria, e a busca pelo lucro vem contaminando cada vez mais a cadeia alimentar. Os alimentos transformados em commodity, eles geram fome e insegurança em diversos países. Muito embora o planeta produza 2 bilhões de toneladas de grãos por ano, existem ainda 800 milhões de pessoas passando fome. De acordo com o relatório Global Reports on Food Crisis, elaborado no ano de 2021 com base em dados de 2020, 155 milhões de pessoas encontram-se em situação de crise alimentar. Esse sistema alimentar falho e excludente permitiu que as 8 maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo desembolsassem 18 bilhões de dólares a título de remuneração aos seus acionistas no período da pandemia. A Oxfam destaca ainda que países e regiões com alta incidência de fome estão surgindo, entre eles Brasil, Índia. As principais considerações que nós podemos ter a partir da pesquisa é que a pandemia do coronavírus provocou impactos significativos no que diz respeito à fruição do direito fundamental social à alimentação. O nosso sistema alimentar global, ele possui deficiências crônicas, oriundas de um processo produtivo pautado pelo lucro e pela especulação. A pandemia escancarou de forma significativa essa problemática latente. Dessa forma, para combater a crise alimentar instaurada e garantir o acesso à alimentação adequada, é preciso remodelar esse sistema desigual e excludente. Dentre as principais referências bibliográficas utilizadas no Brasil, podemos citar a Era do Capital Improdutivo, do economista Ladislau Dolwer, a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, o relatório Vírus da Fome da Oxfam. E encerramos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada. Olá, meu nome é Karina, sou mestranda em Direito pela IMED. Olá, meu nome é Alisson, sou graduado em Direito pela IMED. O título do nosso trabalho é a efetivação dos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa a partir do projeto de lei 8.045 de 2010, uma análise da inutilização dos depoimentos tolhidos na fase de inquérito policial no plenário do Tribunal do Júri. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação do professor Gabriel Ferreira dos Santos, e ele tem como objetivo se debruçar sobre os institutos do contraditório da ampla defesa, analisando especialmente a incidência desses institutos no âmbito da persecução penal. Então, o problema de pesquisa a ser investigado é quais os impactos da inutilização dos depoimentos colhidos na fase do inquérito policial no Tribunal do Júri, trazida pelo projeto de lei 8.045 de 2010, a efetivação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Para conduzir o processo de pesquisa, então, se empregou os métodos de abordagem dedutivo, método de procedimento monográfico e, como técnica de pesquisa, documentação indireta. Dentre os principais resultados da pesquisa, tem-se que o contraditório está ligado à ideia de confrontação da prova, abrangindo duas dimensões, o direito à informação e o direito à participação. A ampla defesa, por sua vez, está intimamente relacionada ao direito subjetivo do indivíduo à defesa técnica e à defesa pessoal, seja ela positiva ou negativa. O inquérito policial, ele trata de um procedimento administrativo, então ele compreende a realização de um conjunto de atos que é produzido em uma estrutura inquisitorial e com imenso sacrifício dos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa. A investigação criminal ela tem como objetivo principal colher elementos de convicção de uma prática delitiva que serão utilizados tão somente pela acusação para formular a denúncia e pelo juiz para fundamentar as decisões interlocutórias que são proferidas nessa fase. Como resultados ainda da discussão, no plenário do Tribunal do Júri, os jurados eles julgam por livre convencimento, com base em qualquer elemento que está contido nos autos do processo, e aí inclui-se nele, então, os inquéritos policiais. O Código de Processo Penal vigente ele não impõe uma vedação legal à utilização em plenário de júri dos depoimentos colhidos na fase de inquérito, né, que é a fase inquisitorial, no qual não há o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa. O projeto de lei 8.045 de 2010, ele traz uma vedação no que diz respeito à atuação no plenário de júri e ele impossibilita a utilização de depoimentos colhidos na fase de inquérito policial.
Como considerações finais, então, o inquérito policial ele se trata de um procedimento administrativo que é fundado em um sistema inquisitorial, nos quais os princípios constitucionais contraditórios da ampla defesa não prosperam. Então, admitir o uso no tribunal de júri e depoimentos colhidos na fase inquisitorial relativiza os princípios constitucionais. O projeto de lei 8.045/2010 ele traz inovações legislativas positivas, ao estabelecer em seu artigo 391, inciso 3º, que as partes não podem utilizar no plenário do tribunal de júri depoimentos oriundos da investigação criminal. O projeto contribui de forma significativa para efetivar os direitos constitucionais do contraditório da ampla defesa. E como principais referências da nossa pesquisa, nós temos o texto constitucional, o projeto de lei que foi analisado, nos baseamos na doutrina do professor Ferraioli, também na doutrina do professor Aurí Lopes Júnior, entre outros.